Olá pessoas, aqui quem fala é o Thiago do Teseu Investimentos. Hoje nós vamos falar sobre conforto cognitivo, voltado para investidores, mas também pode ser um assunto interessante para quem ainda não investe. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então vamos lá pessoal, vamos falar agora sobre conforto cognitivo. Vou usar este livro e outros como base, na verdade só mais um como base, para falar para vocês sobre conforto cognitivo e por que isso é importante para quem investe. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos para a parte que eu marquei aqui nesse livro, A Lógica do Cisne Negro. Então vamos lá. As nossas mentes são maravilhosas máquinas de explicações, capazes de atribuir sentido a quase tudo e de acumular explicações para todo tipo de fenômenos e geralmente incapazes de aceitar a ideia da imprevisibilidade. Os eventos eram inexplicáveis, mas pessoas inteligentes pensaram ser capazes de oferecer explicações convincentes para eles. Depois do evento, ponto. Além do mais, quanto mais inteligente for a pessoa, melhor soará a explicação. O que o autor fala aqui então? Que nós tendemos a explicar quaisquer eventos, por mais aleatórios que sejam. O nosso cérebro tenta explicar. E isso é feito basicamente para a gente gerar conforto cognitivo. A gente não quer sentir desconforto. Desconforto seria você, por exemplo, passar por uma situação de estresse. Você teria desconforto cognitivo. Isso seria uma situação ruim, né? Você ligaria o alerta do seu cérebro e seria ruim para você. Seu cérebro não gostaria da situação. Você teria medo, por exemplo. E isso para o investidor também pode até na verdade, um problema. Porém, hoje eu vou explicar para vocês como isso pode ser algo bom. Como desconforto cognitivo para o investidor pode ser utilizado de forma que o investidor tenha bons resultados no mercado. Mas vamos lá. Outra citação que eu marquei aqui nesse livro para falar para vocês. Ele fala o seguinte: nós nos concentramos em segmentos pré-selecionados do visto e generalizamos a partir deles para o não visto. Então a gente considera as coisas que a gente vê e a gente desconsidera as coisas que a gente não vê. Parece até um pouco óbvio, mas a gente tem que levar em consideração até as coisas que a gente não vê. Coisas que podem atrapalhar aí os investimentos. Não é porque a gente não vê, por exemplo, igual eu falei para vocês no vídeo passado sobre a lógica do cisne negro. Eu falei para vocês que as pessoas acreditavam que não existiam cisnes negros porque elas nunca tinham visto cisnes negros. Mas isso não implica em dizer que eles não existem de fato, só que ninguém nunca viu. Então quando a gente investe, a gente tem que considerar as coisas que a gente não vê. Até porque é uma das medidas de risco da pessoa, né? Você considera a probabilidade de você ganhar no investimento, porém você tem que levar em consideração que existem variáveis que você não consegue perceber, lacunas que você não consegue preencher. E aí ele segue dizendo: nós nos enganamos com histórias que saciam nossa sede platônica por padrões distintos. A falácia narrativa. Falácia narrativa é isso, é você criar histórias que soem plausíveis para você. Você pega uma situação que você não consegue explicar, por exemplo, surge um evento aleatório, como, por exemplo, o ataque das Torres Gêmeas, que ele cita no livro. E aí você, por não conseguir explicar, você gera uma explicação na sua cabeça para tornar aquele evento aleatório menos aleatório. E aí você acha que depois que você criou uma explicação retrospectiva para ele, esse evento se tornou menos aleatório, se tornou algo mais esperado. E aí você tende a minimizar eventos aleatórios. Você tende a acreditar que eventos aleatórios no futuro serão mais previsíveis, o que nunca são. E ele segue dizendo aqui o seguinte: nós nos comportamos como se o cisne negro não existisse, os eventos aleatórios e imprevisíveis. A natureza humana não é programada para cisnes negros. O que vemos não é necessariamente tudo o que está lá. E aí o que eu falei para vocês antes, né? Vocês têm que pensar no que vocês veem e no que vocês não veem. Nem tudo que você vê é tudo que está lá.
A história oculta os cisnes negros de nós e transmite-nos uma ideia errônea acerca das probabilidades de tais eventos. Essa é a distorção da evidência silenciosa. Evidência silenciosa, eu acho que eu citei também no último vídeo. Evidência silenciosa é aquela coisa que você não vê. Você foca só nas coisas que você enxerga, que você consegue ver, e você ignora tudo que você não consegue ver. E aí você cria uma ilusão de compreensão. Ilusão de compreensão também, para quem não viu o último vídeo aí, assiste lá que tá bem bacana. É citado também no último vídeo. Então, todas essas explicações que eu estou dando aqui para você corroboram para a criação do conforto cognitivo na cabeça da pessoa. A pessoa ela cria narrativas mentais para sentir conforto cognitivo. A maioria dos seres humanos, a maioria dos cérebros humanos não querem sentir desconforto. Até pensar por si só gera desconforto. E ao passo em que não pensar, ao passo em que você agir no automático, o que seria, deixa eu até escrever aqui que vai ser algo que a gente vai falar muito, é algo do sistema 1 do cérebro, sistema 1 que quem assistiu o último vídeo lembra que é o sistema intuitivo. Vou colocar parte intuitiva do cérebro. E a gente tem um sistema 2, que é a parte mais racional, né? Parte racional do cérebro. Quando a gente pensa demais, a gente está usando o sistema 2. Por exemplo, se eu falar para você quanto é 1 mais 1, você vai responder 2 usando o sistema 1, porque é uma coisa fácil. Agora, se eu falo para você quanto é 25 vezes 47, aí você tem que parar para pensar. Isso é você utilizando o seu sistema 2. É você raciocinando para pensar a respeito. E aí a gente tem normalmente, quando a gente está numa situação de conforto cognitivo, a gente está usando o sistema 1. Quando a gente está em desconforto, a gente está usando o sistema 2. Deu para entender a diferença? Enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma citação que eu vou fazer desse livro. Espero que esse vídeo não fique tão grande. Vamos lá. Outra citação boa aqui desse livro. Reagimos a uma informação não por seu mérito lógico, e sim tendo por base a estrutura pela qual é envolvida e como é registrada em nosso sistema socioemocional. Problemas lógicos, a parte importante, problemas lógicos abordados de uma maneira na sala de aula podem ser tratados de modo diferente na vida cotidiana. Na verdade, são tratados diferentemente na vida cotidiana. Esse aqui, eu marquei outra citação aqui, mas vou deixar só nessa mesmo para a gente não alongar muito o vídeo. Mas enfim, isso que ele está falando é o seguinte, a gente nem sempre se baseia na racionalidade para julgar as coisas. A gente se baseia na nossa vivência, na nossa experiência. Muitas vezes, uma coisa que eu falei também no último vídeo, a pessoa que está iniciando no mercado, utiliza a intuição para tomar decisões no mercado. Intuição essa que vai ser baseada em achismo, já que a pessoa não tem experiência. E aí ela começa a criar teorias e narrativas mentais que nem sempre fazem sentido, nem sempre podem ser consideradas racionais. Aí isso até entra um pouco em conflito com a ideia do Mises. O Mises, no livro Ação Humana, diz que qualquer ação é racional. E aí, podemos até dizer que sim. Se você, por exemplo, usa sua intuição para investir, mesmo que você seja iniciante, e você acha que o que você está fazendo vai te gerar um resultado satisfatório, vai te trazer mais próximo da sua felicidade, podemos dizer que isso é racional. Agora, o que você tem que considerar é que nem sempre as suas atitudes serão as melhores, por mais racional que seja. Da mesma forma que o Mises dá um exemplo no livro Ação Humana, é um livro que eu até mostrei, o livro está ali na estante, eu não vou pegar agora, mas eu mostrei ele no último vídeo. Ele fala que, por exemplo, médicos há 100 anos atrás, há 100 anos, né, 100 anos atrás é redundância, médicos há 100 anos, eles usavam métodos diferentes para tratar o câncer. E isso não fazia deles pessoas menos racionais do que os médicos de hoje, que usam métodos diferentes. Daqui a 100 anos, médicos provavelmente usarão outros métodos para tratarem o câncer. E isso não faz deles mais racionais do que os médicos de hoje. Eles lidam com as informações que ele tem. Da mesma forma que a pessoa que utiliza a intuição para investir, lida com a informação que ele tem, internalizada no cérebro. Porém, quem inicia não tem informação suficiente para usar a intuição. Porém, a gente é teimoso, o ser humano é teimoso, o cara acha que, sei lá, muita gente aí faz
um cursinho qualquer e já acha que pode investir e tal, principalmente o pessoal aí que está entrando no curto prazo no mercado. Mercado não é parque de diversões, mercado é arriscado. E você tem muitos cursos aí vendendo ilusão, vendendo a ideia de conforto cognitivo, você mostrar ganhos exorbitantes, mostrar carrões e tal, gera conforto cognitivo na mente de quem está olhando, é meio que um marketing, e isso acaba afetando a pessoa, porque quando a pessoa entra no mercado e vê como é na realidade, a pessoa se decepciona. Aí vem o desconforto cognitivo na cabeça da pessoa, a pessoa começa a ficar com medo, a pessoa começa a ficar... ela começa a perder, começa a tentar recuperar e aí acaba perdendo o dinheiro todo. Então é uma situação complicada. Mas vamos lá. E aí a gente tem aqui agora o livro que eu também citei no último vídeo, que é o Rápido e Devagar. Esse livro é o que fala mesmo do que é o conforto cognitivo. Esse livro aqui, como eu disse no último vídeo, ele é a bíblia aí da psicologia comportamental. Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel. E aí eu vou fazer um quadrinho aqui, que eu já poderia ter feito antes de começar o vídeo, mas fazer o que, né? Aqui a gente faz as coisas no improviso. Deixa eu tentar aprender. Calma lá. Beleza. Mas enfim, vamos lá. Aí ele tem um quadrinho aqui que ele fala o seguinte. No meio aqui. Não, deixa eu começar daqui. O que ele fala aqui? Coisas que eu vou digitar aqui são coisas que geram conforto cognitivo. Experiência repetida. Exibição nítida. Ideia evocada. Tipo uma ideia que surge na sua mente. Bom. No meio aqui você tem a palavra conforto, né? Sensação de familiar. Sensação de verdadeiro. Sensação de bom. E por último, sensação de facilidade. Sensação de facilidade aí, ó. Outro exemplo aí que é muito utilizado por quem fala muito de trade. O cara dá a impressão de que é muito fácil, todo mundo vai ganhar e tal. Nem sempre é assim, né, gente? Se fosse fácil, todo mundo era rico. E porém, é aquela coisa, quando você demonstra a sensação de facilidade, você ilude muito, não vou falar ilude também, porque eu não conheço todo mundo, mas você atrai muita gente. Eu mesmo já operei trade, já vendi curso também. O que eu não fazia era apostar ganho na internet. Porque isso sim ilude a pessoa, isso sim demonstra que é aparentemente fácil. Mas aí você tem então, você tem esses aqui, experiência repetida, você tem, o que é experiência repetida? É você, por exemplo, quando você está no Twitter ou no Instagram e você vê uma pessoa que você segue falando muito de uma empresa, por exemplo. Você ouve a pessoa falar muito de uma empresa e aí você acredita que a empresa é boa por isso. Basicamente isso. E isso gera conforto mental, conforto cognitivo. Aqui eu vou fazer umas citações aqui do que o livro diz exatamente. Mas vamos lá. Deixa eu pegar a parte certinho. Vamos lá. Ele fala que a variação do conforto cognitivo, ela se dá entre relaxado e tenso. Relaxado é um sinal de que as coisas estão indo bem, sem ameaças, sem grandes novidades, nenhuma necessidade de redirecionar a atenção ou de mobilizar esforços. Tenso, ou desconforto cognitivo, indica a existência de algum problema, que vai exigir mobilização ampliada do sistema 2. Lembrando que o sistema 2 é a parte racional do cérebro. Inversamente, você experimenta tensão cognitiva. Você experimenta tensão cognitiva, ponto. A tensão cognitiva é afetada tanto pelo nível atual de esforço, como pela presença de demandas não cumpridas. Beleza.
E aí, beleza. Então, o que a gente tem aqui? O que ele diz basicamente? Se você está numa situação de conforto cognitivo, que é tudo que está demonstrado nesse quadro aqui, você acredita que você não está correndo risco. Vocês conseguem perceber o risco implícito nisso? Vocês conseguem perceber que quando você está em conforto cognitivo e está investindo no mercado, você não está enxergando tudo da mesma forma como eu falei lá atrás. Você considera só o que vê e desconsidera o que não vê. Se você está numa sensação de conforto cognitivo, você, por exemplo, considerando que os homens das cavernas tivessem uma situação de conforto cognitivo a todo tempo, eles morreriam provavelmente. Porque o cara ficaria lá feliz da vida, viajando, e aí chegaria um urso lá, um leão, e comeria o cara. O cara estaria, sei lá, sem medo de nada. Aí, quando você não tem medo de nada, você toma riscos maiores. Esse é o perigo do conforto cognitivo no mercado. Conforto cognitivo é bom? É bom. Para o cérebro é bom. Porém, ele é ruim quando você está analisando tanto investimentos de curto prazo, por exemplo, antes de você entrar numa operação, quanto os de longo prazo, quando você está analisando uma empresa. Se você está analisando uma situação de conforto cognitivo, se você está analisando enquanto você está de bom humor, enquanto você está feliz, essa sensação vai afetar a sua análise. E aí ela pode fazer com que você analise de forma errada. Você analisa de forma mais intuitiva, ao invés de analisar de forma mais racional, de forma mais analítica. A gente quer analisar de forma analítica. Analisar de forma analítica é uma expressão linda, né? Mas a gente quer analisar de forma analítica, da melhor forma possível. E como que a gente faz isso? Gerando o que eu chamo de medo moderado. Eu vou mostrar para vocês no final do vídeo como que vocês fazem isso. Vocês querem um certo nível, não pode ser um nível muito alto de desconforto, mas vocês querem um nível de desconforto para analisar seus investimentos, para analisar a empresa que você quer investir, ou para analisar, sei lá, a entrada que você vai fazer no day trade, no swing trade. Se você simplesmente entrar com conforto cognitivo, a tendência é de você cometer erros que poderiam ser evitados. Mas é basicamente isso. O que mais que ele diz aqui? Quando você se encontra em um estado de conforto cognitivo, provavelmente está de bom humor, gosta do que vê, acredita no que ouve, confia em suas intuições e sente que a presente situação é confortavelmente familiar. Também apresenta maior propensão a ser relativamente casual e superficial nas coisas que pensa. Ou seja, você pensa de forma superficial. E isso não é bom para o investidor. A gente quer pensar de forma mais analítica, de forma mais crítica. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa gerar desconforto cognitivo antes da gente entrar num investimento, antes da gente analisar o balanço DRE de uma empresa. Quando você se sente tenso, tem maior probabilidade de se mostrar vigilante e desconfiado, investir mais esforço no que está fazendo, sentir-se menos confortável e cometer menos erros, mas também fica menos intuitivo e menos criativo do que o normal. Aí entra uma coisa que eu até fiquei lutando aqui, pensando como que eu ia explicar isso para as pessoas. Se você tem muito medo das coisas, você se torna menos criativo. Para investir, a gente precisa de um certo nível de criatividade. Então é por isso que eu digo para vocês que vocês não podem ter um medo muito grande, um desconforto cognitivo muito grande. Vocês têm que ter um certo medo moderado antes de investir, de forma que faça você ligar o alerta do seu cérebro, mas não tão grande que impeça você de ser criativo. Você tem que ter um certo nível de criatividade. Então vamos lá, olhando minha colinha aqui, falamos na página 79, vamos para a página 82. O que ele fala aqui na página 82? Um jeito confiável de fazer as pessoas acreditarem em falsidades é a repetição frequente, pois a familiaridade não é facilmente distinguível da verdade. O que isso me faz lembrar? O que isso me fez lembrar na hora que eu li? Notícia, por exemplo. Se você vê uma notícia falando por muito tempo sobre alguma coisa, você tende a acreditar que essa coisa é boa, que ela é verdade. Você tende a acreditar nisso, por mais que não seja. E aqui eu não estou falando de política nem nada do tipo. Eu estou falando de empresas, por exemplo. Tem muita notícia que fala que dá... Assim, eles não falam com todas as letras para você investir, mas eles dão a entender que a empresa é melhor do que ela é. Ou que ela é boa, pode até ser boa. Porém, isso induz a pessoa a investir na empresa, por mais que a pessoa não conheça a empresa. Você vai investir numa empresa por causa de notícia? É um risco aí que você pode correr, se você não tiver independência intelectual.
Vamos lá então. Outra coisa que ele fala, ó. Os psicólogos descobriram que você não precisa repetir a afirmação inteira de um fato ou ideia para lhe dar uma aparência de verdade. Pessoas que foram repetidamente expostas à frase "a temperatura corporal de uma galinha" mostraram-se mais predispostas a aceitar como verdadeira a afirmação de que a temperatura corporal de uma galinha é 62 graus. Só de você ver, por exemplo, imagina que você assina um jornal e que todo dia nesse jornal você vê essa frase, a temperatura corporal de uma galinha, e aí o resto é outra coisa no jornal. Todo dia você está vendo. Aí chega um dia que você vê alguém escrevendo em algum lugar, a temperatura corporal de uma galinha é 62. De tanto você ver a frase, você tende a acreditar que é 62 graus. Porque você lembra da frase anterior, e aí o 62 graus ali, que é uma informação nova, é menor do que a sensação de familiaridade que você tem com o restante da frase. Então, por mais que uma coisa isso aí que vocês podem ver muito em notícia também é isso. Eles colocam uma coisa que é verdade na notícia e depois colocam pequenas mentiras nelas para induzir a pessoa a acreditar na mentira. Eles meio que embrulham a mentira com um embrulho de verdade. E isso faz com que a pessoa, com que isso passe ali no radar do cérebro da pessoa. O radar do sistema 2, que é a parte racional, não pega. Aí a pessoa tá lendo alguma coisa ali que ela acredita que é verdade, que aí ela não tem muito esforço, não gera muito esforço mental, e aí o cara vai e joga uma mentira ali no meio. E aí isso passa pelo crivo do cérebro e você acaba acreditando. É uma coisa bem complicada. 82, vamos para 85 agora. Acho que é a última que eu vou citar aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Vamos lá, como vimos antes. Ó. O que ele fala aqui, ó? Pessoas que são levadas a sorrir ou a fechar a cara, segurando um lápis com a boca, ou fechando a cara, sei lá, só fechando de forma automática, elas ficam inclinadas a sentir as emoções que uma cara fechada ou um sorriso normalmente expressa. Então ele fala para você, se você coloca um lápis entre a boca, você é forçado a sorrir, né? Você é forçado a abrir um sorriso, mais ou menos. E aí isso gera a sensação de que você está de bom humor. Se você fizer isso, e aí ele fala que se você fizer isso e tomar uma atitude, você vai tomar uma atitude de bom humor, com conforto cognitivo. Ao passo em que, se você fecha a cara e toma atitudes de cara fechada, você tende a analisar as coisas de forma mais crítica, de forma mais racional, por mais louco que possa parecer. Ele fala que não importa como você está gerando essa sensação de bem-estar ou de mal-estar, mas ela tem a mesma, não sei se intensidade seria a palavra, ela tem o mesmo resultado nas suas análises. Então essa parte é uma coisa, essa parte é bem interessante no livro. Ele fala assim, ó, a experiência da tensão cognitiva, seja qual for sua origem, tende a mobilizar o sistema 2, mudando a abordagem que as pessoas fazem dos problemas de um modo intuitivo, casual, para um modo mais empenhado e analítico. Isso é quando você fecha a cara. Isso, você ativa seu sistema 2. Então é basicamente isso. Conforto cognitivo é você se está numa dessas situações aqui descritas nesse quadrinho, e desconforto cognitivo seria o contrário. Uma informação nova, por exemplo, gera desconforto cognitivo na pessoa. Na verdade, deixa eu ver se tem mais alguma citação que fala sobre como você pode gerar conforto cognitivo nas pessoas. Ele fala... Eu poderia dividir esse vídeo em 2, mas já vou aproveitar que eu já estou fazendo e vou terminar ele, deixar ele mais completinho, né, pessoal? Então vamos lá, 86. Reações emocionais eram medidas registrando... Não. Ele fala desse quadro: a repetição induz ao conforto cognitivo e uma sensação tranquilizadora de familiaridade. Aí ele dá um exemplo, ele fala que isso é chamado de efeito de mera exposição. Ele dá um exemplo de algo que foi citado, que foi experimentado nas universidades dos Estados Unidos, que é o exemplo que eu te falei das palavras. Eles colocaram várias palavras estranhas em jornais.
E aí, umas apareciam mais que outras. As que apareciam mais, depois eles fizeram um experimento lá, perguntaram para as pessoas quais palavras eles achavam boas e quais eles achavam ruins. As que eles viram mais nos jornais, esses jornais eram periódicos nas universidades, as que eles viram mais, eles disseram que eram palavras boas. Mesmo que eles não conheciam as palavras. A que eles viram menos, eles falaram que eram palavras ruins. Aí você imagina, você está entrando no Twitter, você vai e segue um cara que fica falando o dia inteiro da mesma ação. O que acontece? Você vai e investe na empresa. Por quê? Porque você segue o cara e o cara está falando da ação. Dane-se o DRE da empresa, dane-se as projeções futuras, dane-se o balanço patrimonial. Você não olhou nada disso, você só olhou o cara falando a respeito dela. E aí, quando perde, você terceiriza a culpa e joga a culpa no cara. Outra coisa que vocês precisam entender é que a culpa de tudo que a gente faz no mercado é de nós mesmos. Quem está com o mouse na mão somos nós mesmos. Não podemos terceirizar. E se você não pode terceirizar a culpa, a melhor coisa que você faz é ter independência intelectual o suficiente para tomar suas atitudes. E aí, beleza. 86, vamos para 87, 88... 88 não. Acho que só isso por hoje tá bom. Mas aí, enfim, é isso, pessoal. Então a gente tem aqui conforto cognitivo, bom para o cérebro, ruim para o investidor. Por quê? Porque isso baixa o seu nível de alerta e faz com que você tome decisões intuitivas ao invés de tomar decisões mais racionais, ao invés de pensar mais antes de agir. Para pensar mais antes de agir, você tem que estar num certo estado de alerta. Então, você precisa do chamado desconforto, vou pôr de letra maior, desconforto cognitivo. Você precisa gerar desconforto cognitivo. Você precisa gerar o que eu chamo de medo moderado. Não pode ser um medo muito grande, nem um medo muito pequeno. E aí eu vou mostrar para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição alguns exercícios que vocês podem fazer para gerar um desconforto cognitivo. E aí vocês fazem esses exercícios normalmente, por exemplo, se você é um investidor de longo prazo, você faz esses exercícios antes de analisar uma empresa. Se você é um day trader, você faz esses exercícios durante 5 minutos, por exemplo, antes de entrar no mercado e começar a analisar gráfico. Porque se você analisa gráfico de forma intuitiva, com conforto cognitivo, você pode cometer erros. Agora, se você liga o alerta do seu cérebro e analisa o gráfico, você pode analisar de forma bem mais crítica, de forma bem mais racional, e isso pode aí ser bom para os seus investimentos. É como o cara... É um exemplo que eu criei aí ano passado, né? Se você vai pular de paraquedas, o que você prefere? Ficar com conforto cognitivo antes de pular? Ou ficar com um certo medo antes de você pular? Se você não tem medo antes de pular de paraquedas, você nem checa o paraquedas. Você só pula. E aí é aquela coisa, né? Se você pula sem checar o paraquedas, o risco de você se espatifar lá no chão é maior. Agora, depois que você pula, você vai ter muito medo, se for a primeira vez. Mas aí você não consegue voltar pro avião, né? Outra coisa que isso me permite dizer é que depois que você investe numa empresa, você gera o desconforto cognitivo antes de investir, e aí você analisa a empresa. Depois que você investe, você tem que esperar mais conforto cognitivo. Como é que você espera mais conforto cognitivo? Você não acompanha, por exemplo, o mercado todo dia. Se você investe numa empresa hoje, para que você vai olhar o resultado dela amanhã? Ou depois de amanhã? Depois de amanhã não, porque hoje é quinta, né? Depois de amanhã é sábado. Mas semana que vem, você precisa olhar todo dia? Precisa olhar toda hora? Não precisa. Quando você olha toda hora, você gera desconforto cognitivo. Você meio que fica vendo coisas que você não consegue controlar. Porém, isso acaba fazendo com que o ser humano tenha que agir e tente fazer alguma coisa. Por exemplo, tá perdendo, vende o negócio, vende a ação. É melhor você não olhar, cara. Para você que tá começando, é melhor você não olhar. É melhor você evitar.
É melhor você gerar desconforto antes de investir, depois que você investe, você não olha para tentar ter o mínimo de conforto cognitivo. Porque ninguém merece você ficar preocupado todo dia com ações aí das empresas que você investiu. Se você faz isso, você fica estressado e tal. Então é uma situação bem complicada. E agora, acho que por hoje é só. Eu vou falar depois para vocês em outros vídeos como... por que você também não deve olhar. Eu vou explicar por que você não deve olhar todo dia, mostrar que olhar todo dia aumenta muito as suas chances de perder, e a gente vai batendo esse papo aí maneiro. Mas para finalizar, vou finalizar de uma forma bem louca, porque eu vou finalizar citando esse livro do Shakespeare. Basicamente uma fala pequenininha da história de Romeu e Julieta. Nessa história, você tem Romeu, né, que ele, antes de gostar de amar a Julieta, ele amava uma mulher chamada Rosalina. E aí ele viu a Julieta na festa, se apaixonou por ela e tal. E aí ele encontra o Frei Lourenço, e o Frei Lourenço... E aí ele fala que está apaixonado pela Julieta, o Frei Lourenço vai e fala para ele o seguinte: o amor do jovem mora não no peito, mas no que vê na hora. Ou seja, ele quer dizer que o Romeu se apaixona pelas coisas que ele vê no momento. Da mesma forma que quando você vê alguma coisa a todo momento, ali, se você vê alguma coisa que chama a sua atenção, seja um cara de carrão, seja fazendo propaganda, seja um cara falando de uma empresa a todo tempo, você tende a buscar a queridinha e investir na queridinha simplesmente porque você viu alguém falando muito bem dela, ou porque ela chamou sua atenção, da mesma forma que Julieta chamou de Romeu. Sensação de bom pode explicar isso também. Porém, a gente sabe que essa história é uma tragédia, né? Que Romeu não terminou bem. E aí é o seguinte: se você analisa ações assim, baseado nas ações da moda, baseado no que tá bombando ali no momento, e investe por causa disso, você vai estar agindo igual o Romeu. Se o Romeu, por exemplo, investisse e fizesse isso hoje, ele provavelmente teria o mesmo fim da história. Ele cometeria suicídio, só que o motivo seria diferente. Ele provavelmente, se ele investisse desse jeito, procurando ações modinhas, se apaixonando pelo que vê na hora, ele cometeria suicídio depois de perder muito dinheiro na bolsa. Então, quando você for investir, não seja um Romeu. Analise de forma crítica, use o sistema 2, gere medo moderado, gere desconforto cognitivo. Veja os links que eu vou deixar aqui na descrição e utilize-os antes de você fazer as suas análises no mercado. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima.